Bom dia, então, pessoal, vamos lá, vamos começar a nossa aula de circuitos elétricos, tá? Circuitos elétricos 1. Nós estamos falando, então, sobre o teorema de Thevenin, tá? Teorema de Thevenin. Então, o que é o teorema de Thevenin? Ele é uma técnica, né? Um teorema que a gente utiliza para transformar circuitos mais complexos em circuitos mais simples, tá? Então, são três teoremas, basicamente, teorema de superposição, teorema de Thevenin, teorema de Norton, tá? E todos eles a gente vai ver em uma aula separada, tá? E agora a gente está vendo o teorema de Thevenin especificamente, tá? Então, o teorema de Thevenin a gente vai utilizar quando a gente tiver um circuito complexo, tá? Composto por vários resistores, capacitores, né? E nós vamos transformar ele num circuito equivalente bem mais simples, composto por apenas uma fonte e apenas um resistor, tá? E daí, com isso, a gente consegue conectar aqui uma carga de saída, uma carga RL, ok? E a gente pode trocar essa carga e calcular a tensão entre os terminais, resolvendo apenas esse circuitinho aqui com dois resistores, tá? A gente não precisa resolver todo esse circuito aqui, que é um circuito bem mais complicado, tá? Então, a gente resolve um circuitinho bem simples, tá? Então, a gente pode encontrar o equivalente Thevenin de vários circuitos, por exemplo, uma bateria, que eu mostrei na última aula, de um amplificador de áudio, por exemplo, isso que vocês vão ver lá comigo em Eletrônica 2, tá? Então, tem vários componentes aqui, olha quantos componentes, tem diodo, tem transistor, tem vários componentes aqui nesse amplificador de áudio, e vai se resumir tudo a uma resistência de saída, tá? Que isso aqui é como se fosse a resistência de Thevenin, tá? Lá a gente vai chamar de outro nome, tá? Que é a impedância de saída, mas isso aí vocês vão ver lá na disciplina, tá? E, como a gente viu, né, para a gente calcular a tensão VTH do equivalente Thevenin, né, a gente precisa calcular a tensão de circuito aberto aqui, então a gente não conecta nenhuma carga aqui e calcula a tensão, e nós calculamos daí a resistência de Thevenin, olhando para dentro do circuito, né, com as fontes zeradas, tá? Então a gente calcula a resistência equivalente entre o terminal A e B, tá, e zera as fontes, tá? Então com isso a gente encontra o equivalente Thevenin, tá? Então a gente viu a definição, os passos, né? E daí a gente viu alguns casos. Esse aqui foi o primeiro caso. A gente fez o caso 1, 2 e 3. Hoje nós vamos fazer o quarto caso, tá? Quarto caso. Que é bem rapidinho, tá? Então, esse quarto caso, pessoal, também envolve fontes controladas, né, que nós vimos na última aula, que tem um detalhezinho, né, que a gente tem que tomar cuidado quando tem fonte controlada, tá? Então, vamos lá, como é que a gente resolve esse tipo de exercício? Inclusive, esse exercício, olha, ele está separado aqui, ó, tá? Ele tá, apesar dos terras aqui, o terra da entrada não, do lado esquerdo do circuito é o mesmo do terminal B, que fica do lado direito, que é da saída, tá? Então, ele é um circuito que a gente diz que ele está desconectado, né? Tá desacoplado à entrada da saída, tá? Então, como é que a gente faz para encontrar o equivalente Thevenin desse circuito, tá? Primeira coisa, né? O primeiro passo é encontrar a tensão do circuito aberto, tá? Então, encontrar a tensão do circuito aberto, pessoal, é basicamente resolver o circuito, tá? Resolver o circuito. Então, nós vamos tentar calcular a tensão entre esses dois terminais aqui, tá? Utilizando o método que vocês quiserem. Pode fazer por malhas, por nós, por superposição, como vocês quiserem, tá? Eu acabei fazendo por dois métodos ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, eu quero calcular a tensão em circuito aberto, é a tensão VAB, tá? Então, o que é a tensão VAB? É sempre assim, né? A tensão VAB é a diferença da tensão no ponto A menos a tensão no ponto B, tá? Só que nesse caso aqui, ó, nós já fizemos caso isso não acontece, tá? Mas neste caso, a tensão VB está conectada no 0 volt, que a gente definiu como 0, tá? Então, esse cara aqui é o 0 volt, então o VB vai ser 0, ok? Então, a gente substituir ali, né, o que nós temos que calcular, na verdade, é a tensão VA, tá? Porque o VB já é 0, tá? Então, o VA é como se fosse a tensão nesse ponto aqui do circuito, tá? Esse pontinho ali do circuito. Então, temos que achar uma equação para esse cara ali, tá? Utilizando o método que vocês quiserem. Então, já que é uma tensão em cima de um resistor, pessoal, a gente pode, se não quiser pegar e calcular uma malha aqui, ó, por exemplo, tá? Então, a tensão VA vai ser o valor dessa corrente da malha vezes o R2, que é 50 ohms, pode ser.
ou já que é a tensão, calcular usando nós, né? Porque daí essa tensão VA aqui já é a tensão do nó que a gente está procurando. Tá? Eu acho mais fácil fazer por nós. Nesses casos aí, onde tem que calcular a tensão, né? Tá? Então, o que que eu faria? Eu utilizaria o método dos nós no nó A, no nó VA. Okay? Colocaria ali uma corrente para baixo, ó, colocaria uma corrente IR2 para baixo e soma as correntes nesse nó aqui. Tá? Então, nós temos, como essa fonte de corrente está apontando para baixo, então é 10 I para baixo. Tá? Isso aqui é uma fonte controlada, então I, pessoal, é a corrente nesse resistor aqui. Ó, tá? Nesse resistor. Tá? Então, nós temos que simplesmente contabilizar as correntes. Então, nesse nó, nós temos o IR2 saindo e o 10 I saindo também. Tá? Então, chega nessa equaçãozinha aqui. Ok? Então, o que é o IR2? O IR2, pessoal, é a diferença de tensão aqui, ó, tá? Sobre a resistência, que é de 50. Tá? Alisson, levantou a mão, pode perguntar. E aí, professores, ali no caso, a seta ali naquele resistor ali do R2, o senhor botou para baixo, né? Isso. Se colocasse para cima, o valor do R2 ficava na esquerda da igualdade. Sim, sim. Sim, exatamente. Então, aqui a diferença é que daí esse IR2 estaria, se colocasse para cima, né? Tá? O IR2 estaria desse lado, ele sairia desse lado aqui e ia ficar desse lado aqui. IR2, tá? Então, mas daí, por exemplo, isso não tem impacto no resultado da... Não. Aí, o valor vai ser o mesmo? Sim. Não. Porque, sim, vai ser a mesma coisa, porque, na verdade, você trocou de lado da igualdade aqui, ó, tá? E daí ele vai ficar com sinal com a corrente negativa, né? Então ele fica do outro lado com a corrente negativa, tá? Daí muda, o VA vai ser calculado da mesma forma, vai dar o mesmo valor, e daí o IR2, ele vai ficar, digamos, se antes ele estava apontando para baixo e dava, digamos, 10 amperes, agora ele vai ficar apontando para cima com menos 10. Tá? Então ele vai dar, só vai trocar o sinal da corrente. Tá? Agora, o VA não importa, tá? Porque descendo 10 amperes ou subindo menos 10, para o VA também é a mesma coisa. Tá? Por isso que quando eu peço para vocês, vocês têm que colocar a setinha indicando para que sentido está a corrente, porque senão 10 ou menos 10, ele pode ser a mesma coisa desde que a seta aqui, ó, esteja de acordo. Tá? Na prática, lá seria se o instrumento de medida, o amperímetro, ele está ligado de acordo, se ele está com o positivo para cima ou positivo para baixo. Tá? Então, é só uma questão de referência, né? É a mesma coisa. Beleza? Mas já que eu coloquei aqui, eu vou deixar para baixo. Tá? É que parece meio estranho, né? Daí parece que não tem nada gerando essa tensão aqui, parece que todas as correntes estão saindo, né? Acho que isso causa um certo desconforto, né? Então, eu estou acostumado com zero na direita, né? Sim. Então, eu vi que alguns, eu já vi em trabalhos e provas, que às vezes está nesse formato aqui, todas as correntes saindo, e daí coloca o zero na direita, tá? Acho que mais para se sentir mais confortáveis. Não tem problema, não tem problema. Eu geralmente coloco corrente entrando na esquerda e saindo na direita, mas é só para mim padronizar, né? Mas se vocês colocarem o zero na esquerda, na direita, aqui não vai fazer diferença, porque é uma igualdade, né? O que importa é que é uma igualdade. Então não muda nada. Ok? Beleza? Então aqui, ó, colocando para baixo, ó, nós temos que colocar aqui ó, o sinal de positivo, né? Fica nesse sentido, apontando para baixo. Então no positivo nós temos VA e no negativo nós temos zero. Então fica VA menos zero sobre 50 ohms. Tá? Então essa aqui é a equação no nó. Não é bem um nó, né? É nesse ponto A aqui, porque não tem nada ligado nesse fio aqui, nesse toquinho de fio aqui. Tá? Então aqui isolando, o que nós temos que fazer agora? Tá? Nós queremos, no final das contas, isolar o VA. Ok? O nosso objetivo é encontrar o VA. Só que nessa equação apareceu essa corrente I, tá? Que é a corrente nesse ponto aqui do circuito. Tá? Então, nós temos que tentar eliminar ela de alguma forma. Então, vai ter uma outra equação dessa outra parte da malha. Tá? Então, na verdade, a gente poderia parar por aqui, ó, essa parte, e já trabalhar na segunda parte, nessa parte da esquerda, para ver o que vai acontecer. Né? A gente não sabe ainda onde é que a gente vai substituir ou como que a gente vai eliminar esse I. Tá?
Mas eu acabei aqui isolando o I, dessa forma aqui igual, tá? E daí agora tem que parar e vamos para essa malha aqui, tá? Que eu não sei como é que eu vou fazer ainda, tá? Eu aqui no slide eu acabei pegando e fazendo por malhas esse nó aqui, fazendo por malhas esse lado esquerdo do circuito, tá? Por quê? Poderia ter feito por nós também, não teria problema, porque aqui poderia ser um nó, já tem, como é uma fonte de tensão, a tensão nesse nó aqui, ó, ela é 4Vx, tá? Então, eu poderia calcular a corrente I aqui sem problemas, por nós. Mas eu resolvi fazer por malhas para variar um pouco os métodos, aí a gente já revisa malhas também, tá? Que é bom saber os dois, ok? Então, fazendo por malhas aqui, pessoal, a gente vai pegar e somar as tensões dentro dessa malha, tá? E nós precisamos definir uma corrente para essa malha, tá? Que geralmente é a corrente I1, I2 e 3, né? Que eu sempre uso. Só que aqui, como eu já tenho uma corrente I, tá? Que é a corrente nesse resistor que eu estou medindo aqui para entrar aqui, ó, tá? Então eu já vou usar o nome I aqui como sendo a corrente da malha, tá? Porque o I é como se fosse a corrente da malha, então já facilita um pouquinho, tá? Então, somando essa corrente I, ela vai produzir um positivo aqui, ó, nesse resistor, tá? Que vai dar a tensão do resistor 1, ok? Então agora é só somar as tensões dentro dessa malha, ó, tem duas fontes de tensão e um resistor, tá? Então é só somar as tensões ali dentro. Vou sair desse ponto aqui, ó, vou caminhar para cima, vou chegar no menos, ó, menos 50. Cheguei num positivo aqui, ó, mais 2,5K, né, que é 2.500 vezes a corrente, mais 4Vx, que é a tensão da fonte controlada, tá? Ok? Então, agora, o que aconteceu? Apareceu o I aqui e apareceu um Vx, né? O Vx é mais uma variável aí, tá? Só que o que acontece? O Vx, pessoal, é a tensão aqui, ó, aqui fora, aqui do lado direito, tá? Então, a corrente lá da malha da esquerda afeta essa parte aqui e essa tensão de saída afeta a entrada. Então, tá cruzado as coisas. Tem duas fontes controladas no circuito, na verdade, né? E daí, o que acontece? O Vx, pessoal, que está aqui fora, ó, aqui no resistor R2, ó, ele é a mesma tensão do VA, tá? A mesma tensão VA, ok? Então, ele vai entrar aqui, ó, ok? Então, o que nós podemos fazer? Vamos substituir nesse lugar desse Vx aqui o VA, tá? Então, aqui vai ficar VA, e esse 50 vai ir para o outro lado, esse 2.500 vai ficar aqui. Então, agora a gente tem essa equaçãozinha aqui, nós estamos buscando o VA. Então, aqui nós já temos uma equação do I, que eu posso eliminar. Então, eu posso vir aqui e substituir aqui dentro. Tá? Substituindo aqui dentro, vai ficar uma equaçãozinha somente com VA. Tá? E daí é só isolar, que faço os cálculos, que 2.500 sobre 500 vai dar 5, negativo. 4VA igual a 50. Daí isola o VA. Tá? A tensão VAB, né, ela é menos 50 volts. Tá? Lembrando, VAB é VA menos VB, né? O VB é 0 e o VA é a tensão que na nossa referência seria o mais positivo. Tá? Só que daí na hora de calcular deu um valor negativo. Mas daí deixa assim. Tá? Então significa que o nosso VTH é menos 50. Ok? Então isso aqui sempre dá número negativo assim, meio que buga a mente, né? Então o que acontece? O A, pessoal, a gente definiu no início da nossa análise que aqui seria o positivo. É como se eu estivesse medindo com um voltímetro assim, ó, tá? Onde o positivo do voltímetro está ligado aqui, ó, tá? Então a gente calculou assim o A como sendo mais positivo, tá? Porque está ligado no positivo do voltímetro. E daí deu um valor negativo. Esse voltímetro está marcando menos 50, tá? Mas deixa assim, deixa menos 50 aí, tá? Beleza? Então tá. Tranquilo aí? Aqui é malhas e nós, né? Esse aqui vocês já estão super estudados da prova. Então tá dominado aqui, né? Alguma dúvida daqui? Algum passo que vocês não pegaram? Tranquilo? Tranquilo. Tá. Então agora, pessoal, a gente vai para o último passo, né? Esse seria o passo para a gente encontrar a resistência de Thevenin, tá? O que é a resistência de Thevenin? É a resistência entre os terminais A e B,
tá? Quando eu zero as fontes. Tá? Então, eu vou zerar todas as fontes e calcular a resistência equivalente. Quando nós temos fontes controladas, nós não podemos zerar elas. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós zeramos as fontes que são independentes, fontes fixas, né? Tipo essa aqui, ó. Essa aqui a gente zera, né? Como é que a gente zera essa fonte? Isso aqui vira um curto-circuito, né? Fonte de tensão vira um curto-circuito. E daí nós colocamos aqui nos terminais ou uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Tanto faz. Se a gente colocar a fonte de tensão, calcula a corrente, e se colocou uma fonte de corrente, calcula a tensão. Tá? E daí depois divide uma pela outra, porque a resistência de Thevenin é a tensão dividido pela corrente. Ok? Tá? Então, eu posso fazer assim, né? Primeiro eu vou zerar a fonte aqui, ó, na entrada. Tá? E daí, ou eu coloco uma fonte de corrente e calculo a tensão que vai dar entre os terminais, ou coloco uma fonte de tensão e calculo qual que é a corrente. E daí divido uma pela outra aqui pela equação. Tá? Tanto faz o método que vocês utilizarem. Tá? Tanto faz. Algumas vão ser mais fáceis, outras vão ser mais difíceis. Tá? Mas, a princípio, são equivalentes. Tá? Quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra? Vocês decidem. Tá? Vai ter alguns métodos que vão ser um pouquinho mais fáceis, alguns mais difíceis. Tá? Mas tem que analisar caso a caso. Tá? Geralmente, colocar a fonte de tensão e usar nós meio que facilita um pouco, porque daí nesse caso aqui, por exemplo, como a gente usou fonte de tensão, ó, o VX já vai estar definido. Ó. Digamos que a gente bota um VX aqui de, sei lá, como aqui é 50 ohms, eu colocaria uma fonte de 50 volts aqui, tá? Porque daí daria 1 ampere descendo aqui. Tá? Então aqui daria 1 ampere. Tá? Então já está calculado. E o VX vira 50 volts. Tá? Logo, esse 50 volts do VX vai aparecer aqui, ó. Então aqui vai dar 200, ó. E daí já calcula meio que tudo. Bem mais fácil, né? Do outro lado, daí vocês vão ter que calcular o VA aqui, somar as correntes, que é um pouquinho mais complicado. Mas são equivalentes. Tá? A primeira que eu fiz é a mais difícil aqui, que é com a fonte de corrente. Acho que vamos fazer as duas, né, para ficar mais fácil. Então, aqui, ó, colocando a fonte de corrente, o que nós temos que fazer? A história aqui é a mesma, né? Nós podemos pegar e colocar nesse caso aqui eu coloquei uma fonte de 1 ampere, tá? Por que de 1 ampere? Eu gosto de usar 1 ampere porque assim, ó, a resistência RTH é VO sobre IO, né? Então, se eu usar o meu IO aqui, ó, sendo 1 ampere, tá? Então, o VO dividido por 1, né? O valor do VO já é o valor da resistência, né? Porque dividiu por 1 ampere, né? Então, você deu aqui 10 volts, quer dizer que a resistência é 10 ohms. Tá? Mas vamos resolver esse carinha aqui, ó. Então, nós queremos o VO, tá? O VO é a mesma tensão do VX aqui, ó. Tá? Então, na verdade, aqui, ó, o VO é a tensão que eu estou procurando, tá? Que vai ser a tensão nesse ponto aqui, ó. Porque o negativo da tensão que eu estou medindo já está ligado no terra aqui, ó. Tá? Tá ligado no terra. Então, o VO é o que eu estou procurando, tá? Que é igual ao VX aqui, ó, porque o mais do VX está ligado no mais do VO. Tá? Então, as duas, tá tudo em paralelo, aqueles três componentes da direita. Ali, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar as correntes que estão entrando nesse nó VO aqui. Ok? Então, vamos lá, somando as correntes ali, né, nós temos 1 ampere entrando, tá? Nesse nó aqui, nó VO, eu vou chamar aqui. Nó VO. Então, nesse nó nós temos 1 ampere entrando, tá? 1 ampere entrando. Não temos mais nada entrando. Temos aqui, ó, uma corrente descendo, que seria o IR2, tá? Que eu já vou colocar direto, né? Que vai ser VO menos 0 sobre 50. VO menos 0 sobre 50. E aqui, ó, mais a corrente que está descendo aqui, ó, que é o 10I. Tá? 10I. Ok? Então, essa aqui é a primeira equação. Tá? Para resolver isso aqui, pessoal, nós precisamos resolver o I. Tá? Nós temos que pegar e eliminar ele. Tá? De onde é que vem o I? O I vem da outra equação. Tá? Então, se a gente resolver essa equação aqui, ó, como aqui está o positivo, ó, a corrente vai, na verdade, como só tem uma fonte e um resistor, né? A corrente vai ir para lá, né?
Tá? Então, o II, pessoal, ele tem sinal negativo, tá? Vai ter sinal negativo. Porque a gente calcula a corrente igual a tensão que faz isso aqui, tá? Então, o II, pessoal, que está lá na outra malha, ele vai ser negativo, tá? Já vou colocar menos no braço aqui, ó, menos, porque pela análise a gente viu que ele é invertido, o medido do que ele realmente vai ser. Então, aqui vai ser 4Vx sobre 2.500, que é o R1. Ok? Beleza? Ó, tensão aqui da fonte dividido pela resistência. Basicamente isso aí. Tá? Então, a tensão é 4Vx, a resistência é 2.500 e a corrente está invertida, tá? Em relação à medida. Ok? Então, o que é o Vx, pessoal? O Vx é a tensão aqui, ó, da saída, que aparece aqui na fonte controlada. Tá? E o Vx, pessoal, é o próprio VO. Tá? Então, o VO é o próprio Vx. Então, aqui vai ficar menos 4 vezes VO sobre 2.500. Tá? Então, só vou pegar esse cara aqui e substituir aqui. Ó. Ok? Então, vai ficar 1 e vai ficar VO sobre 50. Tá? Mais, daí aqui vai ficar negativo, né? 10 vezes menos 4 vezes VO sobre 2.500. Tá? E fechou aqui. Beleza? Então, aqui, pessoal, só tenho que tirar o mínimo, tá? Tenho que tirar o mínimo desses dois lados aqui. Então, desse lado aqui eu vou tirar o mínimo e desse lado tirar o mínimo também. Quanto é que dá o mínimo de 50 e 2.500 aí? Deixar vocês responderem aí, porque eu tô falando demais, vocês têm que participar também, né? Mínimo de 2.500 e 50. 2.500, né? 2.500, né? Então, aqui já é direto 2.500. 2.500, tá? Então, 2.500 dividido por 1 aqui vai dar 2.500. Daí, desse lado, 2.500 por 50, dá 50, né? 50 vezes 50 dá 2.500, né? 50 VO. E aqui, 2.500 dividido por 2.500 dá 1. Então, sobra só o que está em cima. Tá? Então, tem que fazer esse produto aqui. Vai dar 10 vezes menos 4, dá menos 40 VO. Ok? Daí, corta aqui. Fica 2.500. E essa subtração aqui vai dar 10 VO. Tá? Então, o VO vai dar... Passa dividindo, corta esse zero com isso aqui, né? Vai dar 2.500. Tá? Então, esse aqui é o VO. Tá? Então, seria a tensão que aparece aqui, ó, entre os terminais, tá? Quando eu estou aplicando 1 ampere. Ok? E daí, pessoal, o que nós temos que calcular? Nós temos que calcular o RTH, que é VO sobre IO. Ok? Então, isso aqui vai dar 250 volts, tá? Por 1 ampere. Então, meu RTH vai ser o próprio valor, né? 250 ohms. Tá? Beleza? Então, assim que a gente calcula a resistência de Thevenin quando nós temos fontes controladas. Tá? Beleza? Bem tranquilo, né? Essa aí tá complicada, eu achei bem complicada essa daí. Ela parece complicada. Ela parece complicada porque tem duas fontes controladas, né? Então ela pega o Vx aqui, a tensão da saída que aparece lá, e aqui é a corrente que vem de lá também, né? Então ela fica duas coisas cruzadas, né? Bem. O Possamay me mandou mensagem no WhatsApp aqui agora que tá chorando aqui, que essa aí tá bem difícil essa daí. Não é para tanto assim. Mas lá em Eletrônica 2, pessoal, tem uns circuitinhos lá que são bem semelhantes com esse aqui. Tá? Esse aqui tá meio forçadinho também, mas se a gente quiser resolver o transistor lá em Eletrônica 2, utilizando os chamados parâmetros H, tá? Parâmetros H, que são os parâmetros híbridos do transistor bipolar, que eu até mostrei um dia ali, um transistor bipolar, né, que é, na verdade, uma fonte controlada de corrente. Tá? O modelo do transistor bipolar, utilizando os parâmetros híbridos,
Tá? Ele é um modelo bem igualzinho a esse aqui. Eu acho que foi de lá até que eu tirei esse exemplo. Porque ele tem a resistência de entrada aqui, uma fonte controlada, tá? Acho que foi o Guilherme que falou ponte H, não era? Ponte H é quando nós temos 4 transistores, daí é para fazer um inversorzinho lá, que é. Mas é bem... Mas é esse modelo aqui, ó. É exatamente esse aqui, né? Na verdade. Deixa eu apagar aqui, eu fiz errado. Apaguei tudo sem querer. De novo. Mas o modelo de parâmetros H, pessoal, do transistor bipolar, ele é assim, ó. Exatamente isso aqui, tá? Só que a diferença é os ganhos, né? Esses valores ali são um pouquinho diferentes. Aqui nós temos a corrente do transistor, né? E aqui nós temos a resistência de saída do transistor. Ele é bem assim. Então, esse aqui a gente chama de RO. Aqui é beta vezes a corrente da base, né? A corrente da base está aqui. E B. Aqui é a resistência de entrada do transistor, que na verdade lá é um parâmetro H, né? Então, aqui seria o H, corrente de entrada, HIO. Não me lembro o nome direito. E aqui ó, nós temos o H, acho que é RE, aqui é RE no final, tá? E aqui, ó, ele é a tensão de saída, tá? Então, aqui seria a tensão coletor-emissor do transistor, que esses dois caras aqui é ligado junto, né? Então, aqui tem a tensão coletor-emissor, que aparece vezes esse cara aqui, tá? Então, é bem parecido. Então, lembrando o que é um transistor? O transistor é esse elemento aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos a corrente da base entrando, que é a base aqui, que é a external aqui, ó. E daí aqui nós temos a corrente do coletor, que é essa corrente aqui. E aqui nós temos a corrente do emissor, que é a soma das duas de cima, tá? Que vai descer aqui, tá? Que é a corrente do emissor, ok? Então, se a gente for fazer um modelo completinho do transistor, ele fica assim, tá? Bem assim. Isso é um modelo completo, tá? Com todos os parâmetros, né? Que são 4 parâmetros. Essa resistência de entrada, esse parâmetro aqui da fonte controlada, o beta e o RO. Tá? São 4 parâmetros, tá? Porque são tensão e corrente na entrada, tensão e corrente na saída. São 4 parâmetros de tensão e corrente. Então, são 4 parâmetros para relacionar ele. Ok? Esse é o circuito mais completo, todo completo, tá? A gente geralmente acaba, para simplificar, a gente só elimina essa fonte aqui, ó, porque esse parâmetro aqui, pessoal, ele é muito pequeno. Tá? Geralmente é tipo 1n-6 aqui, ó, tá? Então, é um númerozinho tão pequeno, vezes uma tensão aqui, que vai produzir uma tensãozinha muito pequena, tá? Então, a gente ignora, acaba ficando um pouquinho mais simples. Seria o equivalente a pegar e cancelar essa tensão aqui, tá? Então, apesar de parecer complicado aqui e dizer, não vamos ocupar nunca isso aí, sim, lá em transtornos bipolares, se vocês utilizarem o modelo completo do transtorno bipolar, ele é um modelinho bem assim, tá? Bem assim. Beleza? Então, que fique claro aí que tem aplicação, tá? Tranquilo? Não pode se apavorar tanto, pessoal. Não é... Aqui a gente faz alguns circuitos um pouquinho mais complexos, tal, mas na prática lá a gente tende a simplificar as coisas. Tá? Então, por exemplo, a principal simplificação seria eliminar essa fonte aqui, ó, e daí já simplifica um monte. Tá? Mas lá em eletrônica 2 é onde a gente mais utiliza fontes controladas. Tá? Disparado, assim. Tá? Beleza? Dúvidas aqui, pessoal? Tranquilo? Então, só para finalizar, né, nós fizemos aqui ó, com uma fonte de corrente controlada, tá? Então, com fonte controlada, nós fizemos esse cálculo ali. A outra possibilidade seria pegar e utilizar aqui ó, uma fonte de tensão, tá? Utilizar uma fonte de tensão. Então, eu coloco uma tensão que eu conheço aqui, digamos, coloca aqui 50 volts, tá? Então, se eu colocar uma fonte de tensão, eu acho que simplifica, não lembro se eu já fiz dessa forma aqui. Mas eu quero calcular o quê? Eu quero calcular essa corrente IO aqui, tá? Que é a corrente que entra na fonte. Corrente IO. Ok? Então, essa corrente IO, lembrando, o que nós estamos fazendo? Calculando a resistência de Thevenin, que é VO sobre IO. Ok?
Então, agora nós vamos colocar uma fonte de tensão para ver se fica mais fácil de calcular. Tá? Então, o que é o nosso objetivo? A tensão VO é fixa, é 50 volts. Então, nós temos que calcular o IO para colocar aqui para calcular a resistência. Tá? Então, vamos calcular o IO. O que nós podemos fazer? Nós temos que somar todas as correntes. Então, aqui, se a fonte de tensão é 50 volts, ó, ela está em paralelo com o resistor. Então, o VX aqui também é 50 volts. Tá? Logo, essa corrente que vai descer aqui, ó, pessoal, é 50 volts dividido por 50 ohms. Tá? Então, a corrente do resistor 2 aqui, ó, ela é VX sobre 50. Tá? Só que o VX ele é igual ao VO, tá? Que é 50. Porque nós colocamos a fonte de 50. Tá? Então, isso aqui vai dar 50 por 50. 1 ampere. Tá? Então, aqui está descendo 1 ampere. Ok? O que falta para nós? Para calcular o IO. O IO é a soma dessa corrente que vem para baixo e essa corrente aqui, ó, que é 10I. Tá? Então, o que é o IO? Se a gente fizer o somatório das correntes aqui, ó, tá entrando IO e está saindo IR2 e está saindo 10I. Tá? Então, o IR2 nós já sabemos, né? Que é 1 ampere. Falta esse 10I aqui. Tá? Então, quanto que é 10I? 10I, pessoal, é 10 vezes essa corrente aqui, ó. Tá? Então, para saber isso, nós precisamos pegar e calcular quanto que é essa corrente I. A corrente I, pessoal, nós já calculamos a mesma equação de antes, né? Ó, nós temos aqui uma fonte de tensão, tá? Só que o mais está fazendo com que a corrente circule nesse sentido. Ok? Então, nós temos que calcular a tensão em cima desse resistor e dividir por 2.500. Tá? Então, no final das contas, ela é negativa, porque está invertido em relação ao que nós estamos medindo. 4Vx sobre 2.500. Tá? Quanto que é o Vx? O Vx nós já temos, ó, 50 volts. Então, aqui vai dar menos 4 vezes 50 sobre 2.500. Tá? Então, I vai dar menos 4 vezes 5, 20, vai dar menos 200 sobre 2500. Tá? Então, essa aqui é o valor da nossa corrente. Tá? Que vai ter que entrar aqui, ó. Ok? Então, aqui a gente só vai cortar para cortar esses dois zeros aqui, fica 2 sobre menos 2 sobre 25, tá? E daí substituir ali em cima. Então, vai ficar 10 vezes menos 2 sobre 25 aqui. Ok? Então, vamos ver quando é que dá isso. Dá 1 aqui, isso aqui vai dar menos 20 sobre 25. Tá? Daí isso aqui, pessoal, se vocês quiserem tirar o mínimo aqui, mas poderia pegar e dividir, fazer tudo na calculadora também, não quer dizer. Mas vamos fazer o mínimo aqui, né? Então, isso aqui é menos 20, 1 menos 20 sobre 25. Nós temos que fazer aparecer um 25 aqui embaixo para poder somar, né? Então, aqui, como já tem 1, pessoal, dá para fazer direto, né? Quanto que é 1? 1 para nós pode ser 25 sobre 25, né? Que é a mesma coisa. Tá? Outra maneira de fazer um mínimo múltiplo, tá? Que dá na mesma. Então, quanto é que dá esse IO aqui, né? Então, eu troquei o 1 por uma coisa que é 1 também, né? 25 por 25 é 1, que nos ajuda a fazer a soma. Tá? Então, isso aqui vai dar 5 sobre 25. Tá? Então, esse aqui é o nosso IO. Ok? Então, agora isso aqui nós podemos pegar e substituir lá no nosso IO. Tá? Então, vamos lá. Quanto que é o nosso... Vamos fazer o RTH aqui. Então, vai dar 50 dividido por 5 sobre 25. Tá? Então, divide, né? Isso aqui vai ficar 50 vezes 25 sobre 5, né? Então, 25 sobre 5 dá 5, vezes 50 vai dar 250. Tá? 250 ohms, né? Não volts. Acha. Cuidar para não clicar no lugar errado. Caneta. Aqui. Tá? Então, 250 ohms. Tá? Então, desse jeito aqui, na verdade, para os dois casos deu quase equivalente, mesma quantidade de cálculo. Tá? Parece que é mais fácil fazer por tensão, mas é equivalente. Tá?
Beleza? Então é bem... Você tem que treinar, né? Tem que fazer alguns exercícios aí para dar uma treinada, tá? E daí vai ficar mais claro, tá? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Aí era uma fonte de tensão variável, né? E coincidentemente deu um número bonito, né? Sim. Resultado. Né? Muita Sim. coincidência. Sim. Ah, sim. Sim. Tudo múltiplo, né? Ah, mas na prova eu também ajudei ontem, né? Porque era tudo 5, 10, 15, né? Deu mais fácil fazer, né? Ah, nessa Tá. prova foi melhor porque não tinha que um resistor de 92 para quebrar os cálculos. Tá, fiz a dica de, não sei quem, acho que foi o Vitor, quem é que falou que era para fazer daquele jeito ali? Eu peguei e coloquei a fonte de tensão, né? Eu Daí aqui dá meio falando, menos. nossa, se eu tivesse encontrado outro 2003 mais 5002, eu tinha desistido também. A minha deu sorte que a primeira fechou tudo certinho. Nenhum com vírgula. Show. Show. Não, dependendo do valor que deu para do VM lá da fonte de tensão, se você tiver um número de matrícula que terminava com final múltiplo de 5, daí com certeza vai dar um número redondo, porque O meu era o teu era, 45. então vai dar número certinho. Tá. Então ajuda bastante. Deu bem menos um quebrado por causa dos mínimos, né? Quando fazer os mínimos múltiplos, né? Sempre vai o mesmo para todo mundo. Show de bola! Então, essa parte aqui agora é o terceiro desafio de vocês aí agora. Você tem que pegar forte nisso aí. Eu já coloquei a lista de superposição para entregar a segunda. Tá? Então, vocês têm 4 dias aí para fazer a de superposição. Tem uma questão para entregar. E daí já coloquei também a lista de superposição de Tevin Norton. Tá? Que daí, na verdade, só tem 2 listas na prova 3, tá? Porque nós estamos vendo agora o teorema de Thevenin. Tá? Depois tem o teorema de Norton, que ele é o análogo. Então, vocês podem pegar um circuito de 2 terminais e encontrar o teorema de Thevenin e o teorema de Norton. Então, a minha lista é a mesma, só que daí eu peço, encontre o teorema de Thevenin e o de Norton. Tá? Então, é o mesmo exercício para os 2 teoremas. Tá? E, professor, para essa próxima prova, acho que se for até o caso de antecipar ela, tipo, antes de dar conteúdo novo, fazer a prova, porque não Buga sei. tudo. É. Tá. Pode ser também. Pode ser. Podemos puxar para um pouco antes, né? Não Mas sei se os colegas discordam, mas foda-se eles. eu também concordo com isso, que é um problema começar conteúdo novo antes de fazer a prova. Só que tem pouco tempo agora, essa tem menos tempo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou encurtar o período de entrega das tarefas para vocês acelerarem mais, tá? Então por isso já está a segunda superposição. Daí eu vou dar mais uns 3, 4 dias e daí tem que entregar de Tevin Norton, tá? Se fosse porque nós temos, na verdade, mais 2 aulas, né? Então poderia ser dia 26 é segunda, 26 é a próxima, daí 30. Não, mas dá. Se for dia 5 ainda, dia 2, daí eu ainda continuo. Dia 2, que seria antes da prova, eu ainda faço mais uma revisão ali. Daí não começa conteúdo novo ainda. Tá? Acho que dá para manter dia 5 ainda. Senão tem que puxar muito para antes daí. A não ser que vocês queiram fazer uma prova numa sexta de noite. Também dá. Eu acho que é melhor ainda deixar para. Não, mantém a mesma data, só que daí, tipo, acho que não começa conteúdo novo, porque senão Pode ser. o cara tá, não vai estar prestando atenção, não. Ou se vai atrapalhar o que. Sim. É aquela teoria do cara que o cara aprende e apaga o que tu aprendeu antes, sabe? Sim. Não, beleza. Show de bola, pode ser. Tá? Beleza. Então, pessoal, essa parte de teorema acho que tem, só para finalizar aqui no próprio slide, eu deixei feito aqui colocando fonte de corrente aqui, tá? Que dá os 250 ohms. Tá? Então, outra possibilidade é colocar a tensão, que nós já fizemos ali. Tá? Também dá na mesma coisa. Tá? Só que aqui eu coloquei uma fonte de 10 volts. Ó.
tá? Então, tanto faz. O ideal é colocar um múltiplo de 50 dos resistores que tiver logo na sequência. Daí dá valores mais inteiros. Aqui deu um valor quebrado, ó, tá? Porque eu botei 10. Vou botar outra tensão, tá? Então, nosso objetivo final, pessoal, é a gente chegar no equivalente Thevenin, que é esse circuito aqui, ó, tá? Ele é uma fonte, no caso ali o VTH deu menos 50 e o resistor de Thevenin deu 250, tá? Então, depois de calculado a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin, daí eu posso colocar alguma carga aqui, tá? Posso colocar alguma carga aqui e calcular o valor das resistências, das tensões de saída, da corrente de saída, tá? E assim por diante, tá? Beleza? Então, é bem... deixa eu ver... Tá. Daí, o que é o objetivo, pessoal? Agora, a gente vai começar uma outra partezinha que é tipo um subteorema do teorema de Thevenin, tá? Que é o teorema da superposição, teorema da máxima transferência de potência, tá? Daí nós vamos começar agora, que ele é na verdade, uma continuação, tá? Do teorema de Thevenin, tá? Então eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho agora, 10 minutinhos, tá? Eu vou parar a gravação, depois vou começar a gravar de novo, tá? E daí essa aqui fica como sendo a parte 2 da última aula, tá? Daí depois é outro vídeo, tá? Ok.